ao longo da minha vida, sempre unindo, né, o meu desejo de construir um mundo melhor, né, com os encontros, né, com pessoas que também têm esse mesmo desejo, né, e aprendendo e ensinando, né, dentro dessas partilhas, né, pensando principalmente as questões relacionadas à raça, né, pensar a desigualdade racial, como está a população negra aqui no Brasil, pensando a questão das mulheres, né, pensando as mulheres cis, as mulheres trans, as pessoas que se identificam como mulheres, né, pensando a questão etária, o direito de crianças e adolescentes no nosso país, especialmente direito de meninas, e também pensando como o racismo impacta a vida dos meninos negros, né, especialmente, né, e pensando dentro da lógica do que é que significa diversidade e inclusão numa perspectiva decolonial, né, que se a gente não enfrentar, né, esse eurocentrismo, se a gente não enfrentar esses modos de produção capitalista, se a gente não enfrentar um mundo que entende o branco como referência e centro de tudo, e um mundo patriarcal, esse poder macho, esse poder homem, a gente não tem revolução possível, né? Então, eu me considero, né, uma ativista de questões que me atravessam em primeira pessoa e uma aliada de muitas outras questões, né? E nesse caminho eu fui me encontrando, né, com a questão, com esse ativismo pela dignidade menstrual, né? Pensar que a dignidade, a falta de dignidade menstrual tem a ver com todo mundo na sociedade, inclusive com os homens. Eu sou a Flora, eu tenho 18 anos e eu dirijo a ONG Absorvendo Amor em São Paulo há 2 anos, mas eu estou conectada com a dignidade menstrual desde o 9º ano, né, há 4 anos, quando a ONG começou. Eu acho que hoje em dia a gente trabalha de uma perspectiva muito educativa, lutando para que privilégio não para que acesso não seja privilégio, através de doações e ações educativas. A gente trabalha com informação, a gente trabalha com quebrar tabus, a gente trabalha com ginecologistas, a gente gosta de verdade e a gente gosta de que todos possam ter acesso a isso, pessoas que menstruam, pessoas que não menstruam, para a gente poder desconstruir essa sociedade que vê a menstruação desse jeito, jovens que veem a menstruação desse jeito, meninas, meninos, para que não seja mais uma questão tão estereotipada assim. E, Viviane, acho que eu vou começar com uma pergunta para você, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, né, na atuação da promoção de direitos para crianças e adolescentes e como que isso está associado ao acesso à dignidade menstrual. Conta um pouquinho para a gente. Muito bom. Então, eu venho trabalhando com direitos de crianças e adolescentes nos últimos 17 anos da minha vida e foi uma trajetória muito poderosa, né? Porque eu sou mãe solo, como eu já disse a vocês. Quando eu ingressei no terceiro setor, né, nas organizações de promoção de direitos de crianças e adolescentes, eu era uma mãe muito jovem, eu era jovem e uma mãe muito jovem. O meu filho tinha 1 ano de idade. E ali eu fui me descobrindo mãe, maternando o meu filho, entendendo essa criança como um sujeito de direitos, né, ao mesmo tempo que eu lutava pelos direitos de outras crianças e adolescentes, né? E entender isso, né, que as coisas elas têm nome, né, que muito daquilo que significava uma vida ruim para crianças e adolescentes falta de acesso a direito mesmo. Eram crianças e adolescentes que não acessavam seus direitos. Eu comecei, né, com os programas de acolhimento institucional, né, crianças que estavam afastadas da sua família para proteção, né, e fui caminhando dentro dos programas de fortalecimento comunitário, entendendo que o abrigo é uma resposta curativa. A violência já aconteceu. E que tal se a gente é capaz de prevenir a violência? Não tem como prevenir a violência sem a gente fortalecer a família. Porque muitas vezes essa família que perde, né, que violenta essa criança e perde a guarda dessa criança, ainda que temporária, ela foi primeiro violentada por um Estado que não foi garantidor. Um Estado que não deu dignidade, Estado que não dá comida, Estado que não dá emprego, que não dá moradia. Muitas crianças afastadas da sua família por motivo de pobreza, por preconceitos com orientação sexual. Eu acompanhei casos de crianças que estavam acolhidas e a guia dizia o seguinte: a mãe dessa criança bebe, fuma, passa muito tempo fora de casa e, além de tudo, é lésbica. Ou seja, por que essa criança foi afastada da sua família, não é mesmo? E entendendo isso e lutar pelo direito dessa criança viver com essa família, né? E entender o quanto que
as outras questões da estrutura do nosso país afetam a vida da criança também, mesmo que a gente não escute falar disso na infância. Então, o racismo, que a gente só fala muito na vida das pessoas adultas, já estava ali na vida das crianças. As crianças são impactadas pelo racismo. As meninas, né, que a gente, enquanto mulher, a gente fala da violência que a gente sofre, essa violência já está na nossa vida, porque as meninas são as mulheres no começo da sua vida. Quantas vezes essas meninas já são impactadas pelo trabalho doméstico, são impactadas pela violência sexual, pelo assédio nas ruas, né? E aí, aos poucos, eu fui construindo essa expertise, né, junto com pesquisa, com acesso a outros militantes, de pensar a infância com a questão de gênero, ou seja, meninos e meninas, e pensar a infância com as lentes raciais, de pensar, né, o quanto que ser uma criança branca, uma criança negra, uma criança indígena, cigana, diferencia o seu acesso a direito. E pensando nessa perspectiva, né, da vida de meninas e de meninos, vamos pensar aquilo que acontece na vida das meninas, o que faz com que a pobreza ela seja diferente e frequentemente pior para algumas meninas. E foi quando eu me deparei com o tema da menstruação, muito aliado ao tema, né, da violência contra a criança e adolescente, mas entendendo, né, quais eram as demandas, por exemplo, para a questão da água, projetos que trabalhavam com a questão de distribuição de cisternas de água, né? Todo mundo precisa de água, mas a gente não precisa pelos mesmos motivos. E aí pensar a questão da dignidade menstrual chega aí, ter esses corpos que menstruam, pensar a falta de estrutura das escolas, né? Como é que ter banheiros tão precarizados? Por que isso impacta, né, as meninas diferente do que impacta os meninos? E aí, na continuidade do trabalho com os meninos, perceber como os meninos são responsáveis, dentro da educação que recebem, por manter o tabu, né? Porque as meninas, elas não têm vergonha de outras meninas. As meninas têm vergonha dos meninos. Eu tenho vergonha, né, quando a menstruação passa pela minha roupa, não de outra mulher, porque as mulheres sabem que a gente menstrua. Eu tenho vergonha dos homens. Então, começar a pensar como que a gente precisa trazer meninos e homens para esse debate sobre a dignidade menstrual, para que a gente possa ter de verdade um poder de encerrar esse tabu. Ou seja, a gente está falando de que na infância, no começo da vida, a gente precisa educar todo mundo sobre esse processo. E foi por aí que tudo começou. Como que surgiu tudo isso? A UNG, ela começou em 2018, justamente isso que você descreveu, de uma reflexão de meninas que estudavam em uma escola particular, de que talvez pessoas que nem a gente, a 2 quadras da nossa escola, poderiam não ter os absorventes que a gente tem e poderiam sofrer com isso. Então a gente começou a pesquisar, descobriu o nome pobreza menstrual, descobriu que isso era uma questão no mundo inteiro, descobriu que tinha essa demanda, que tinha um déficit, né, relacionado a isso, e começou como um projeto pequeno da escola, na escola, arrecadando absorvente e indo distribuir nessa escola perto da nossa, nas horas do almoço. Era uma coisa bem pequena, acho que a gente nunca imaginou tomar essa dimensão. E aí, nisso eu me desconectei do projeto, porque eu voltei para São Paulo, e o projeto continuou no Rio por mais todos esses anos até hoje, e no meio da pandemia, com alguns amigos da minha escola de São Paulo, a gente decidiu que isso ia ser um momento muito fértil para a gente conseguir fazer isso aqui, que a gente tinha tempo, a gente estava em casa, tinham pessoas que não podiam ficar em casa, que tinham que trabalhar, que tinham que estudar em algum lugar, e que isso poderia ser uma mudança real que a gente podia fazer. Então a gente começou a pesquisar, e foi um processo de muita pesquisa, de muito aprendizado, de muita busca, assim, para entender o que as pessoas precisam, como é que a gente vai impor, né, para alguém o que eles precisam, como é que a gente vai entender o que precisam, quem precisa. Então a gente trabalhou por 6 meses só pesquisando, só entendendo, tentando ver como é que, né, estudantes do ensino médio de 16 anos iam falar: ai, toma aqui esse absorvente e agora vai ser tudo bem. Então a gente trabalhou muito para conseguir estabelecer nosso jeito de atuar aqui em São Paulo, que nem a Tabata estava falando agora há pouco. A gente teve muita sorte de ter esse projeto, essa lei que distribui os absorventes nas escolas. Então a gente parte por uma outra abordagem. A gente, na verdade, desde o começo do projeto, a gente brinca que a nossa meta é que ele acabe, que ele não vai mais ser necessário. Então, sempre que perguntam: e quantos planos vocês têm para o futuro? A gente fala: nossos planos é não ter planos, é que acabe logo. Quanto mais cedo, melhor, assim.
Então, a gente deu essa sorte, esse resultado, talvez, de que a gente tem essa lei, então a gente age por outros caminhos, em outros espaços que necessitam. A gente trabalha com grupos, a gente trabalha com Herdeiros do Futuro, que talvez você conheça, que é justamente um centro de acolhimento a vítimas de violência doméstica, crianças e adolescentes. A gente trabalha com Meninas em Campo, que é uma ONG que busca a inserção de meninas de renda baixa através do esporte, e outras ONGs específicas, assim, que a gente encontra, que a gente consegue criar pequenos projetos diferentes e ter a nossa conexão com eles especiais. Então, Meninas em Campo, a gente já é muito próximo, já trabalhamos muito, a gente consegue testar muitas coisas. Inclusive, a gente começou a distribuir produtos reutilizáveis com elas, com a ajuda de ginecologista que pôde instruir. Então, a gente consegue realmente ousar e tentar, porque a gente entende, tá bom, agora que a gente já viu que elas recebem bem, que a gente consegue conversar, que a gente já tem uma base educacional muito legal aqui, já trabalhada, como é que a gente consegue evoluir? Como é que a gente consegue desenvolver? E é isso. Então vai ser produtos reutilizáveis. Como é que a gente vai introduzir? Como é que a gente vai oferecer isso? Como é que a gente dá a opção de escolha? Sempre se desafiando um pouco, assim, a entender como a gente pode melhorar essa qualidade de vida, como a gente pode introduzir no debate atual, né? Trazer esses questionamentos que a gente discute para essas pessoas e não só ficar assim, a gente discute aqui e a gente vai ajudar ali. E ser uma coisa coletiva e aderir. Uma coisa muito especial que aconteceu recentemente foi uma menina do Meninas em Campo me mandou uma mensagem pedindo pra gente ajudar na escola dela e falando, é um projeto que eu admiro muito e eu queria saber como a gente pode fazer isso. E eu falei, como assim, né? Tipo, realmente isso é uma coisa que deu certo, isso é uma coisa que vai crescer e uma hora vai acabar. Não, que bacana, né? Conhecer um pouquinho da trajetória. Eu acho que a gente está super alinhada nisso também do lado da Pentes, né? De realmente, assim, batalhar, criar movimentos justamente para acabar com a pobreza menstrual. E, meninas, entrando mais um pouquinho nessa questão, né, de ambiente escolar, a gente tem dados hoje muito concretos de que 1 a cada 4 meninas, elas faltam à escola justamente por elas não terem acesso aos produtos adequados durante o período menstrual. Qual a opinião de vocês sobre isso, né? O que vocês acham que é o impacto de tudo isso a curto, médio e a longo prazo? Eu penso que esse é um tema que a gente precisa se debruçar, né? Como que a falta de um acesso imediato produz um impacto agora e que vai se prolongando, né? Porque pensa, né, o quanto que você perde de aula e o quanto que isso impacta na sua aprendizagem. Mas o quanto que o tabu da menstruação impacta na nossa autoconfiança, né? Tipo assim, eu tô aqui, eu tô sentada, eu tô de boas, eu sei que eu sou uma diva, sou maravilhosa, brincadeira. Então eu chego aqui com uma confiança, né? Chego aqui com uma confiança. Quando a gente chega, né? Quando a gente tem a nossa autoconfiança abalada, então eu gasto todo o tempo, né, que eu tinha, toda a energia que eu tinha para aprender, eu tô gastando, né, pensando, será que estão olhando para mim? Será que meu absorvente vazar? Será que vai acontecer? Então perceba que isso é energia que eu deveria estar, né, colocando nos processos de aprendizagem, eu estou colocando em pensar em situações nas quais eu me sinto insegura. E isso também impacta a aprendizagem. E aí, quando a gente percebe alguns déficits, né, de aprendizagens entre meninos e meninas, a gente entende que também estão relacionados a isso, né, com a falta de aula e com o tanto que as meninas gastam de tempo se sentindo inseguras e tentando controlar a impressão que os outros têm sobre ela. Isso, ao longo dos anos, né, representa muita perda de aprendizagem, né, mas dentro, né, de um processo de médio prazo e de curto prazo, isso representa um adoecimento agora. Né, de dizer assim, olha, agora eu me sinto mal, agora eu me sinto coibida, me sinto vigiada, me sinto pouco disponível, né, para participar de um monte de processos que eu tenho direito de estar, porque eu tenho medo de alguma coisa que pode me acontecer, né, mas a pobreza torna tudo muito pior, né, porque todas as meninas passam por isso, mas passar por isso pensando que hoje eu queria ir na escola, quando você vence isso tudo, aí você diz assim, hoje eu queria ir na escola, mas eu não tenho absorvente. Hoje eu queria ir naquele passeio, mas eu não posso ir porque vai passar para minha roupa, porque eu não tenho um pano. E aí, num lado bem particular, eu já passei por isso.
né, de viver um processo de empobrecimento tão grande da minha família, de não ter mesmo, de não ter aquele pano, né, e de sofrer bullying na escola, quando as pessoas percebiam que não era o absorvente que você estava usando, mas faltava, né, o empoderamento de entender que ali, naquele paninho, naquele cuidado tradicional, é tão válido quanto aquele absorvente de plástico. Então, eu me sentia completamente violentada, exposta, né, dentro da escola, e não queria ir, né, mas às vezes não dava para ir. Era literalmente ficar sangrando em casa, porque não tinha como acessar, não tinha o que fazer, não tinha um pano, não tinha um papel, não tinha nada ali naquele momento. E eu sempre gostei muito de estudar, né, e exatamente a pobreza menstrual me tirou muitos dias de aula, né? E eu me sentia muito diminuída, né? Por isso, assim, eu me sentia muito... Eu não consigo nem materializar em palavras, assim, o nome do sentimento. Só aquele frio que dá por dentro, assim, de dizer assim, uau, né? Eu queria ir, né? E quando você consegue ir, o bullying, né? E todas as coisas que estão associadas. Então, não é um processo besta, nem é um processo qualquer, né? É um processo que a gente está falando de violação de direito, né? E de violências, né? Que impactam o nosso curto prazo e seguem com a gente, né? Por muito tempo, até a gente ser capaz de ressignificar. O que eu vejo, além de tudo isso, é claro, é uma exclusão sistêmica da mulher e uma limitação de uma mulher ao ambiente da casa, não acesso aos espaços de educação superior, você não vai ter uma educação formal, não vai ter educação sexual, você vai criar e prorrogar um ciclo que é tanto a curto prazo, tanto a longo prazo. Então é isso, amanhã eu não vou poder ir na escola, no final do ano eu não me formo, não vou para a faculdade, fico em casa, vou trabalhar com a minha família, não sei o quê, e você limita, você vai limitando e você vai afastando, né, um grupo que já é muito marginalizado, que já é uma minoria muito afastada da sociedade, que é uma certa estratégia até para alguns grupos que vão se beneficiar disso, de você conseguir isolar essas mulheres, essas pessoas que menstruam, que não te interessam estarem no centro da política, no centro da educação, da academia. Eu vejo esses impactos assim bem complicados. A gente observa essas questões machistas na ciência, nos efeitos de que se você vai ler um livro, você vai ler um estudo, você lê um sobrenome, você pensa que é um homem que escreveu. Por que é isso? Por que as mulheres não têm essa imagem, não têm esse acesso? E é por questões assim, é por essas diversidades de aprendizado que a gente observa em escolas públicas, em escolas privadas. Os homens acabam conseguindo se pôr à frente por todas essas questões. Eu nunca tinha pensado sobre isso da autoconfiança. E realmente, quanto eu já perdi, né, pensando em como eu estou vestida para ir para a escola, ao invés de me preocupar com quanto eu estou aprendendo na escola. Quanta consciência a gente põe na nossa figura e não na nossa cabeça, assim. É bem complicado pensar nessa pressão, assim, das mulheres. E, gente, né, eu acho que pobreza menstrual está muito ligada a essa questão da falta de acesso a produtos mesmo, mas a gente também sabe que é muito ligado também à falta de informação, à falta de educação mesmo. E a gente sabe que, né, em muitas escolas hoje, educação menstrual, né, sobre menstruação, se aprofundar nisso, não é um foco do currículo escolar nacional. Vocês acham que isso deveria mudar? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu estudei em uma escola muito boa, muito renomada. Eu tive professores de biologia todos os anos, muito bons. E mesmo assim, o que eu estudei sobre educação sexual, sobre educação menstrual, foi uma coisa assim, pífia. Eu sabia muito mais que os meus colegas por causa do trabalho na ONG. E é uma coisa, eu considero muito preocupante, que você vai escolher, se você olhar, se isso assim é uma das melhores escolas de São Paulo, como são as piores? Quando a gente trabalha com ginecologista, que é o que a gente procura fazer sempre nas nossas ações, a gente começou a introduzir muito a questão da educação sexual, porque ela caminha lado a lado com a questão menstrual. E é doloroso, assim, você ver o quanto a gente tem que apresentar, o quanto não sabem o que é abuso, o quanto não sabem o que é a menstruação, o que ela significa, o que muda quando você menstrua, como a gente menstrua e para que a gente menstrua. São coisas que às vezes podem parecer muito básicas e podem parecer muito normais, mas é isso. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, coisas que eu sabia desde que eu tinha 11 anos, os meus colegas homens não estavam nem aí, não sabiam,
não prestavam atenção também, não queriam saber. E é uma coisa que, justamente, eu tava na aula e eu ficava, meu Deus, como é que tem gente conversando? Como é que tem gente que não tá nem aí pra isso? Teve uma vez que a gente viu um vídeo feito por alunos da minha escola sobre assédio, sobre abuso. E foi assim, foi um dia que eu saí chorando da aula, porque a gente estava assistindo o filme, as mulheres todas em silêncio, impactadas com histórias que a gente já viveu coisas parecidas, e os meninos dando risada, os meninos saindo da sala, e a gente vê como é que isso é um ambiente de repercussão, e como a educação ela pode mudar isso. Então, teve um dia que a gente falou, quer saber? Vamos dar um basta, vamos falar na aula. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante. Tudo bem que para vocês pode não impactar, tudo bem que para vocês só saber o que é um método contraceptivo pode ser interessante para vocês não engravidarem quem vocês estão ficando, né? Muito legal, mas assim, o que isso quer dizer para todo mundo? O que a gente tem a oportunidade de fazer? Vocês precisam saber. A gente está aqui porque a gente tem uma oportunidade muito especial de saber. E o trabalho na ONG, eu estava conversando agora ali embaixo, como, ai, que lindo que você tem 18 anos, está fazendo uma coisa assim, e realmente eu fico muito orgulhosa do trabalho da ONG, mas é uma coisa que, com todas as oportunidades que eu tive, eu sinto que é não o mínimo, mas o básico, sabe? São coisas que eu sei, são coisas que eu posso fazer, são mobilizações que a gente é capaz. Por que poucas pessoas fazem isso? Eu vejo que a educação ela tem esse poder transformador, e a gente fala muito sobre isso, mas quantas vezes a gente realmente usa isso, sabe? Sim, eu acho que a gente tem um desafio, né? Pensando, sobretudo depois de todos esses anos que a gente teve de obscurantismo, né? O Brasil nem teve Idade Média, mas a gente teve há 4 anos, né? Porque, assim, dentro de uma perspectiva histórica, a gente não teve Idade Média e produzimos a nossa nesses últimos anos, né? E em que essa palavra, né? Todas essas palavras, elas foram transformadas em coisas abjetas, né? Você não pode falar, e tudo aquilo para o qual não havia argumento, diziam que era mimimi. Ah, você está inventando, né? Você está importando uma questão. Eu digo, gente, a gente importa perfume, a gente importa... Tu acha que a gente vai importar problemas? Assim, ninguém quer, né? Mas era essa mentalidade que estava sendo ativada. Então foi ficando ainda mais difícil, né? E isso estar ausente dos currículos escolares historicamente tem a ver com o que tu disseste, né? Com que a gente está aqui numa sociedade patriarcal que é produzida apenas para trazer importância para tudo aquilo que tem a ver com a vida dos homens, né? Com tudo aquilo que tem a ver com a vida daquilo que é o centro da sociedade, que é o homem branco. Então, a vida das mulheres não importa o suficiente. Então, é por isso que a gente não estuda sobre a menstruação, né? Tem um dito da Marcha Mundial das Mulheres que diz assim, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. E é um pouco disso, de dizer se aquilo que atravessa a vida dos homens tem uma importância para a sociedade inteira. Aquilo que atravessa a vida das mulheres tem importância só para elas, né? E manter a discussão sobre a menstruação fora da escola é manter o tabu, né? Manter a discussão da menstruação só interessando as mulheres é manter o tabu. Só que o fato é, nem nós mulheres sabemos. Né? Há uns anos atrás eu participei de um projeto que fez uma grande escuta no Maranhão, né, entre meninas e mulheres. Né? Mulheres que elas tinham a partir de 40 anos de idade, entre 40 e 45 anos de idade, e meninas entre 12 e 16 anos de idade. E o principal achado dessa pesquisa é que ninguém sabia o que era menstruação. Nem as mulheres de 40 e poucos anos de idade, nem as meninas. E aí alguém pode dizer, mas foi no Maranhão, né? Tem 35 dos municípios com o pior IDH do Brasil. Aí a gente repetiu a pesquisa aqui em São Paulo. E os resultados são muito próximos. Ninguém sabe o que é menstruação. Nem as mulheres adultas, nem as meninas. Mas o principal é que as meninas que estavam menstruando há 3 anos atrás, quando elas menstruaram pela primeira vez, 54% delas não sabiam o que estava acontecendo. Elas não tinham ideia do que estava acontecendo com elas. Olha o nível de falta de informação, né? E elas se sentiam muito pouco confiantes, né? Porque elas não sabiam o que estava acontecendo e elas não sabiam a quem pedir ajuda para tentar resolver aquilo que estava acontecendo. Mas todas elas tinham uma certeza, que era muito pior se elas estivessem perto de um homem. Ou seja, fala de como é que a gente pode e deve, né, fazer com que essa discussão chegue nos meninos. Porque os meninos são muito responsáveis pelo tabu.
né? Quando atribui no sentido de que é nojento. Ou vocês acham que foi alguma mulher do Google que disse que a menstruação era uma coisa assim que tinha que ser censurada? Isso é um comportamento muito dos homens, né? De censurar o corpo das mulheres. E é uma estratégia do patriarcado, porque, veja, se eu começo a sentir nojo de mim mesma, do meu próprio corpo, como é que eu posso falar de empoderamento? Ninguém é livre odiando o próprio corpo, ninguém é livre odiando uma parte de si. E a nossa menstruação é parte da gente, né? Parte das pessoas que menstruam, né? De todas as pessoas que menstruam. Então, deve estar na escola. E eu acho que pautar isso é pautar pelas meninas, é pautar porque os meninos devem ter acesso a tudo aquilo que diz respeito às meninas, assim como nós aprendemos tudo sobre o corpo dos meninos, né? Eu acho que no momento que a gente consiga caminhar dessa forma, de novo, né? A gente não vai ter meninas com hoje 12 anos de idade saindo com absorvente escondido porque o coleguinha da sala não pode ver, né? Então, para enfrentar isso é trazer os meninos para a roda, e a escola tem um papel importante, mas não a escola sozinha, né? Porque todo mundo produz esse tabu, é preciso de todo mundo para enfrentá-lo, né? Concordo totalmente. Gente, obrigada pela perspectiva de vocês. Eu queria abrir para uma perguntinha ou duas no máximo. Alguém? Boa noite. A minha pergunta vai para a professora. Eu queria saber, da tua perspectiva, o que a gente pode fazer para facilitar ainda mais a educação menstrual nas escolas. Porque, por exemplo, eu como educadora menstrual, já cheguei diversas vezes em escolas querendo dar palestras gratuitas e eu não consegui acesso. Simplesmente porque a escola acha que a educação menstrual é uma educação sexual completamente pervertida, algo que, sei lá, não faz nenhum sentido. Então eu queria saber o que tu acha que a gente poderia fazer para conseguir mais esse acesso, tanto na academia, porque eu também estou dentro da academia, e eu não consigo acesso mesmo tendo respaldo para isso. Eu acho que é muito importante a gente perguntar para as pessoas o que é que elas querem aprender, né? Todas as pesquisas, elas demonstram, né, que toda vez que você pergunta às meninas, você queria saber um pouco mais? Isso faz sentido para você? Isso te afeta? Isso te atrapalha? Então, começa a dizer assim, olha, a escola vai dizer não. Diz assim, olha, mas você já perguntou para as meninas e para os meninos se eles gostariam de saber? Provavelmente você vai ter um grande espaço ali entre a resposta das meninas. Comece por aí. Né? Comece por aí, comece chegando com as meninas. Uma outra perspectiva é começar a pautar as redes de educação, tanto as redes privadas quanto as redes públicas, né? E dizer assim, olha, esse conteúdo deve ser acessado e mostrar por que esse conteúdo deve ser acessado. Quando a pessoa não reconhece um problema, ela tampouco vai reconhecer a solução. Então, levar estudos como esse, né, que ajudam as pessoas a compreender por que é importante a gente discutir sobre a menstruação? Por que isso trabalha para a nossa autoestima? Trabalha para a nossa saúde? Por que tem cuidados de saúde aqui que quando a gente aprende no começo da nossa vida menstrual, isso consegue trazer para a gente um cuidado de saúde que vai acompanhar a gente pelo resto da vida? Mas eu faria essa outra pergunta. Diz assim, olha, mas vocês já perguntaram às meninas da escola se elas desejariam aprender sobre isso? E eu acho que na universidade o principal seria pensar a partir dos próprios grupos de estudantes, né, e pautar os momentos de revisão de currículo. Quando é que o currículo vai ser revisitado? Né? Todo curso superior ele tem aquele processo de revisão de currículo. Apostar aí, de dizer, olha, a gente precisa inserir esse conteúdo na formação de cada professor e professor, porque tu tem razão. Se isso não está na formação de professora e professor, quando a pessoa está na escola, a pessoa não vai achar que é importante ensinar. E eu acho que também apostar na perspectiva das escolas públicas nos grêmios escolares, porque os grêmios têm autonomia sobre o que querem fazer, qual é o projeto do grêmio para esse ano. Então, procurar as organizações estudantis. E aí, junto com a pressão dos estudantes, pressionar a escola. Revolução. Gente, eu vou dar um tempinho que a gente ainda tem um próximo talk. Eu queria ficar aqui ainda, mas eu acho que antes de tudo eu queria, muito agradecer vocês duas por estarem aqui hoje, flexibilizar a agenda de vocês por estarem aqui com a gente, fazer essa troca, e obrigada por esse trabalho que vocês fazem, assim, tão necessário, tão inspirador, tão especial. A gente ficou muito tocada de escutar um pouquinho da história de vocês hoje.
Obrigada, gente.